لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد جاء في كتاب الله التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاء أيضا في كتاب الله الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنزل أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Caros irmãos, alguns dias atrás a gente falou um pouco da noção do paraíso no Islã. E semana passada o Imam Ibrahim abordou um pouco também um ponto sobre exemplos de alguns sábios muçulmanos. E às vezes quando a gente fala dessa noção de paraíso, como a gente diz, é o local de vida natural do ser humano. É onde você naturalmente é criado para estar. Esse mundo não é o lugar que a gente foi criado para estar. O local que a gente foi criado para viver, o ser humano foi criado para viver, é no Jannah. É o nosso local natural. Ou seja, a gente precisa voltar à nossa naturalidade, à nossa originalidade, ao nosso estado fundamental para alcançar esse Jannah. E às vezes a gente se pergunta, mas como que eu faço para chegar a isso? Como que eu faço para alcançar aquilo? E nas áreas que a gente citou agora há pouco, o Corão nos lembra da importância da taqwa. E muitas vezes a gente pensa também na taqwa como algo que é inalcançável para nós. E algumas vezes, uma coisa que pode nos ajudar nesse sentido é olhar a própria estrutura do Corão, como que o próprio Corão nos traz as coisas. E uma das maneiras que o Corão nos traz para a reflexão, para a meditação, é nos recordando de histórias passadas das quais a gente pode tirar lições. E isso, os sábios muçulmanos, desde a época do profeta Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, entenderam isso já no desenvolvimento, na exposição das diferentes ciências islâmicas. E uma dessas histórias que vale a pena a gente abordar um pouco é o Athar de Abdul Wahid bin Zaid. Athar, geralmente, a gente conta, são histórias que não necessariamente são hadis, ou não necessariamente são, vamos dizer, relatos de sentenças jurídicas, ou, entre aspas, espirituais, mas são histórias que podem ter lições para nós. E Abdul Wahid bin Zaid era um dos maiores sábios muçulmanos. Aliás, um dos maiores expoentes da ciência do Tasawwuf. Inclusive, tem uns que consideram ele como um dos fundadores, mas não existe fundador de uma ciência no Islã. Na verdade, o fundador é a própria revelação corânica, é a própria mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é a própria prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas ele foi tão importante que ele é considerado como um fundador e uma cadeia de transmissão importante na ciência do Tasawwuf, que não é para confundir com movimentos ideológicos que são mais ocidentalizados. E Abdul Wahid bin Zaid era uma pessoa que tinha chegado a um certo nível de espiritualidade. E uma coisa que era comum entre os sábios naquela época, eles tinham algumas preocupações com a vida depois do dunya. Eles estavam mais preocupados com como será a vida deles depois do dunya. E como o profeta alayhi salatu wassalam sinalizou que o sonho do mu'min, o sonho puro do mu'min, e aquele que vê o profeta alayhi salatu wassalam também no sonho, é um sonho que tem verdade dentro. Então, Abdul Wahid bin Zaid, muitas vezes, eles, alhamdulillah, como muitos grandes awliya na história do Islã, recebiam sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, seja até acordado, seja no sonho. E Abdul Wahid bin Zaid começou a fazer uma oração para saber, olha só, quem vai ser o meu vizinho, primeiro se eu vou chegar na Jannah. E se eu chegar na Jannah, quem vai ser meu vizinho no Jannah? Como a gente explicou anteriormente, a Jannah no Islã não é um lugar imaginário, não é um lugar místico, não é um lugar misterioso, é um lugar real. É um local que a gente é criado para estar lá. Então ele estava com a preocupação
não das coisas do dunya. Ele estava com a preocupação de quem será o vizinho dele no Jannah, para já começar a se preparar para tratar melhor o vizinho dele nesse mundo antes mesmo de chegar no Jannah. E Allah subhanahu wa ta'ala, de alguma forma, fez chegar a ele a informação de que o vizinho dele no Jannah vai ser uma mulher chamada Maimuna. Então Abdul Wahid ibn Zayd vai sair em peregrinação para procurar saber quem seria essa pessoa. Quem é essa Maimuna? Ele naquela altura vivia numa cidade chamada Basra, que está no atual Iraque, que era uma cidade científica muçulmana muito importante. Era uma das cidades de referência das ciências islâmicas, inclusive a linguística árabe. Ela tem duas grandes escolas. Uma das escolas é a escola de Basra, que inclusive aqui mais está presente hoje em dia. E tem a outra que era a escola de Kufa. Então era uma escola, um local de ciência dos maiores sábios muçulmanos. Esse Abdul Wahid ibn Zayd era aluno de o grande sábio muçulmano chamado Hassan al-Basri, que é uma cadeia de transmissão da ciência de Tasawuf até Imam Ali e até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele vai pedir autorização para o seu professor e vai caminhar até a cidade de Kufa. Então ele saiu de onde ele estava na cidade para ir conhecer aquela pessoa que ia ser o vizinho dele no Jannah. Ele chega na cidade de Kufa e vai começar a perguntar para as pessoas: quem é Maimuna? E aí vai perguntando às pessoas: deixa, é uma louca. Aí a pessoa: é uma louca. Até que ele tinha a informação: tudo bem, é uma louca, mas onde ela está? Lembram que o profeta alayhi salatu wassalam também foi tratado de louco. Uma história interessante na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam é inclusive a reversão, a aceitação, o reconhecimento que ele é muçulmano de um dos sahabas do profeta. Quando ele chegou na frente da cidade de Meca para saber do profeta Muhammad, disseram: é um louco aí, que fica andando perto da Kaaba. Da mesma maneira descreveram também essa moça Maimuna a Abdul Wahid ibn Zayd. Olha só, deixa lá, é uma louca que está morando aí no cemitério. Então Abdul Wahid ibn Zayd ouviu essa notícia e foi atrás dessa Maimuna. Quando ele chegou lá, ele viu que ela estava rezando. Então ele resolveu esperar um pouquinho para, quando ela terminar de rezar, ele conhecer um pouquinho dela, saber quais são os hábitos, saber como que é, o que ela gosta, o que ela não gosta, para saber tratar ela bem aqui nesse mundo, ter mais méritos ainda, e no Jannah eles terem uma boa convivência de vizinhos. Mas enquanto ele estava esperando ela terminar de rezar, ele observou uma coisa muito estranha. Uma coisa que aos nossos olhos comuns a gente não faria sentido. Ele ouviu que ela estava guardando o rebanho. Ela estava com cabritos, carneiros, animais de rebanho, normal. Só que no meio dos animais, estava pastando junto, naquele local, que já era um local que era um cemitério, que tipo, pessoas usavam mais como... Mas além disso, eu estava pastando animais perto do cemitério, não é dentro do cemitério, mas perto do cemitério. Ela viu que os animais dela estavam pastando junto com lobos. Ele se estranhou. E os lobos estavam pastando normalmente com os animais dela. E como vocês têm, o rebanho sempre tem um animal que é líder, que conduz. E o lobo não é o líder. É o rebanho normal que é líder. E quando os rebanhos estão seguindo um caminho para chegar, os lobos também seguem, pastam junto normalmente e vão embora, vão ver animais perigosos que vão ver, e ninguém ataca o rebanho dela. Então, quando terminou a oração, ele logo ficou curioso. E chegou lá e perguntou para ela: e a Maimuna, você é a Maimuna? Ela falou: sim, sou eu. Aí ele explicou para ela por que ele veio procurar ela. Ele explicou. Ela, só que ele queria só saber uma coisa. Ele procurou saber um pouco da vida dela, essas coisas, mas ele queria só entender uma coisa. Poxa, essa pessoa não está no Jannah por nada. Porque até ele teve sinal que essa pessoa vai estar no Jannah enquanto a pessoa não morreu. Então essa pessoa tem alguma qualidade. Se eu sou esperto, isso é a diferença dos sábios muçulmanos para conosco muitas vezes. Quando os sábios viam uma qualidade espiritual em alguém, qual era a maneira deles fazerem? É procurar saber qual é essa qualidade e tentar mimicar essa qualidade. Geralmente a gente tenta mimicar como que a pessoa fez para a malandragem. A gente mimica a malandragem em vez de tentar imitar as qualidades espirituais. Eles estavam mais preocupados com isso. O que fez com que você conseguiu tal coisa espiritual? Qual é a prática espiritual? Então a rivalidade deles, como o Corão mesmo nos ensinou, era a rivalidade na taqwa, no iman, na fé, na prática do din e no procurar se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele não vai querer ficar atrás, vamos dizer, no dia das contas, em relação à sua vizinha. Então ele pergunta para a vizinha: mas olha só, eu percebi uma coisa estranha aqui. Como que pode o seu rebanho
estar se alimentando, estar pastando junto com lobos que não os atacam. E a resposta dela para ele foi o que simplesmente mudou a maneira com que ele começou a enxergar o mundo, como ele melhorou a relação dele com Allah subhanahu wa ta'ala, e também uma lição para conosco todos. Ela respondeu para ele: eu melhorei minha relação com Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala melhorou minha relação com as criaturas. De outra maneira, eu procurei me aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, procurei o hamd, a rahma, o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, reconheci, entreguei todo o meu hamd para Allah subhanahu wa ta'ala, de tal maneira que Allah subhanahu wa ta'ala também fez com que a criatura tenha rahma comigo, para que eu enxergo a rahma que está na criatura e que eu convivo com essa rahma que está nas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda essa qualidade e essa facilidade de poder melhorar nossas relações com Allah subhanahu wa ta'ala e assim também melhorarmos nossas relações com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. Então, dessa história, tem um monte de lições que a gente podia tirar. Tem um monte de coisa que a gente podia aprender. Mas uma primeira coisa que é importante é que, na verdade, Abdul Wahid bin Zaid percebeu nessa história aqui. Muitas vezes, os awliya, as pessoas espiritualmente ultra elevadas, não são necessariamente o que a gente enxerga de primeiro. Às vezes as pessoas que são mais humilhados na sociedade, aqueles que são mais rejeitados, aqueles que são menos valorizados, na verdade são aqueles que são mais engrandecidos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa moça que era tida como maluca por todo mundo lá naquela cidade, na verdade, era talvez uma das pessoas mais avançadas espiritualmente diante deles todos. Então, cuidado com o nosso enxergar dos outros. Isso significa que a gente, para melhorar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é uma lição que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá isso, a gente tem que aprender a trabalhar o nosso ego. E trabalhar o ego começa, como o profeta ﷺ nos falou, não menosprezar os outros e reconhecer a verdade, reconhecer o fato, a realidade dos fatos. Então, cuidado com aqueles que a gente sempre menospreza, que sempre neles há lições para conosco. Como aconteceu na época do profeta alaihi salatu wassalam, os sahabas do profeta alaihi salatu wassalam estavam sentados fazendo os comércios dele e chegou a hora da oração. Inclusive um dos contextos da revelação da Surah Al-Jumu'ah. E um outro sahaba apareceu, que ninguém considerava, todo mundo achava que era um maluco. Ele subiu em cima de um conjunto de lixo e ficou dançando em cima do lixo, chamando eles, chamando a atenção deles. Olhem aqui, o Deus de vocês está aqui. Olhem aqui, o Deus de vocês está aqui. E logo muitos sahabas levantaram para quê? Agredir ele. Quem que é esse maluco chamando, dizendo que o Deus de Deus é o lixo? Ele está cometendo shirk. Olha só. E também a nossa visão muitas vezes superficial da mensagem. Então, para eles, na visão superficial inicial, ele estava dizendo que ele está chamando, está dizendo que Allah é o lixo. E quando eles foram para agredir, o profeta Salam saiu e parou eles. Ele falou: quem mandou vocês mexerem com o wali de Allah subhanahu wa ta'ala? O aliado de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí eles explicaram a história, ele falou: mas ele está certo. Porque o Coran mandou vocês, quando chega a hora de Jumu'ah, para parar de correr atrás do dunya e ir rezar. E vocês estão lá perto do local da sola, de fazer a ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, estão lá preocupados com seus comércios. Abrem esse lixo, olhem por baixo dele, se não vão achar um pedaço de ouro lá. E realmente, quando abriram o lixo, tinha ouro dentro. Aquela pessoa que era tido como maluco, era a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala usou para dar uma lição para eles sobre a questão de correr atrás das coisas de dunya. Mas isso era uma lição também de humildade. Saber enxergar as pessoas sem menosprezá-los. Isso é fundamental, porque isso é uma característica de Shaitan que todo muçulmano tem que se afastar. E Abdul Wahid bin Zaid percebeu nisso essa lição e aprendeu então que, na verdade, para ele alcançar o Jannah e realmente poder ser vizinho dessa pessoa, ele precisa melhorar a sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala no sentido de como enxerga a criatura de Allah. Como você quer que Allah subhanahu wa ta'ala melhore a sua relação com a criatura se você menospreza a criatura que Allah subhanahu wa ta'ala fez?
Não faz sentido no Islã, por isso que não pode fazer sentido no Islã nenhuma lógica racial, etnicista, ou eu sou melhor, ou eu sou superior, pelo meu status social, pela minha classe social. Então essas ideias de classificar a sociedade em classes já não faria sentido para quem está querendo se aproximar da Allah subhanahu wa ta'ala. Aprenda e luta para enxergar cada um como ele é e tentar dar o valor espiritual a cada pessoa. Outra lição importante que a gente tem aqui é a noção de que a taqwa, ela não é algo inacessível para nós. Porque muitas vezes quando a gente fala de taqwa, a gente acha que é o nível máximo da espiritualidade, ninguém nunca vai chegar, não. Olha essa moça que dormia no cemitério, passava seu rebanho lá perto, era uma pessoa qualquer, não precisava, ela não era rica, ela não tinha nem casa, talvez pouco até alimento ela tem, mas Allah subhanahu wa ta'ala levou ela ao nível máximo da taqwa. Quer dizer que nós todos, até não precisa, aliás, ter dinheiro, ter casa, ou ter, vamos dizer, necessariamente conforto para chegar na taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala é justo no compartilhamento da fé. Quanto mais esforço você vai fazer para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, para purificar a sua alma, Allah subhanahu wa ta'ala vai te permitir que você suba espiritualmente. E outro ponto importante, quando a gente falou da melhora da relação dela com Allah subhanahu wa ta'ala, é a niya, a pureza da niya dela. Ela respondeu para o Abdul Wahid bin Zaid de forma natural, de forma pura, porque aquilo já era uma coisa natural, porque ela fazia aquilo só para Allah subhanahu wa ta'ala. E a niya dela era tão pura que as críticas, as insultas, não sei a expressão correta, as zoeiras que as pessoas faziam com ela, não fez ela mudar a postura dele para com Allah subhanahu wa ta'ala. Que isso também é um ponto importante. E quando você está fazendo algo para Allah subhanahu wa ta'ala, essa é a noção de sobra. O sobra não é paciência, ficar e não fazer nada, não. O sobra é se manter firme no que você está fazendo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. No que você está fazendo de forma sincera para se purificar e se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. O esforço espiritual que você faz para sempre se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, apesar das zoações, apesar dos ataques, apesar do termo agora moderno, do bullying dos outros, não desista e se mantenha firme, porque a sua linha é pura, você vai se manter firme e Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar as lições disso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda as lições disso. E outra informação interessante é a prática dos pilares do Din. Abdul Wahid bin Zaid chegou lá e surpreendeu ela fazendo o quê? Rezando, fazendo a sua salat. Ela nunca perde o link dela para com Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é um ponto importante. E para chegar também a esses níveis, uma coisa importante é a tauba. Sempre se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, sempre procurar chegar a Allah subhanahu wa ta'ala e nunca deixar de fazer o wird, deixar de se recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que no Tasawuf a gente tem várias técnicas de wird para você purificar o coração. O wird é o que a gente chama popularmente de zikrs, e quando a gente repete algumas frases islâmicas ou frases corânicas e várias vezes, o simples fato de repetir, ele tem um peso. Mas imagina você repetir e meditar ainda em cima. Imagina você repetir ainda em grupo. E, além da boa ação, é a união. Isso une os corações das pessoas. E ela estava fazendo a oração também. A oração para ela também era uma forma de wird. E o wird também nos ajuda nisso. E quando você faz o wird e se concentra, e aí que é o último ponto que eu acho importante nessa lição, e se concentra em procurar Allah subhanahu wa ta'ala em vez de procurar o dunya, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer para você todas as coisas de dunya que você precisa. Essa moça Maimuna, na história, ela faz saber para o Abdul Wahid bin Zaid que ela mesma, uma das pessoas que ela queria encontrar, pela fama que ele tinha, um dos maiores sábios da sua época. Imagine, naquela época não é como hoje, as superestrelas não são os jogadores de futebol, Mbappé, Neymar, essas coisas. Na época, os maiores sábios eram as pessoas que queriam mesmo ver. Pessoas queriam fazer selfie, vamos dizer, se tinha selfie na época com essas pessoas. Então, ela mesma tinha sonho de encontrar esse sábio. E olha o que ela subhanahu wa ta'ala fez, trouxe o sábio para ela. E tornou ele aluno dela. Olha que coisa fantástica. Por quê? Ela manteve a sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala, correu atrás da Allah subhanahu wa ta'ala, correu atrás do ilm, o talab al-ilm. Por isso que o profeta sallallahu mandou para a gente o mendigar o ilm, mendigar o conhecimento é uma obrigação do berço até o túmulo. Ela correu atrás do ilm. O ilm, quando a gente fala, não é só o limite, não é o conhecimento espiritual, é conhecimento superficial, é o conhecimento espiritual. Aquilo que te faz conhecer as dádivas de Allah, conhecer os sinais de Allah, e assim sim amar cada vez mais Allah e evoluir cada vez mais na sua fé. Isso é o ilm. É isso que o profeta sallallahu mandou a gente correr atrás. Então, isso implica tanto o conhecimento da criatura
das criaturas, como o enxergar os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala nas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando você corre atrás do ilm, em vez de correr atrás do dunya, o dunya vai correr atrás de você. Mas se você abandonar o ilm e correr atrás do dunya, aí sim você vai ser escravo do dunya. E um exemplo interessante disso é uma história que aconteceu com o Imam Ahmad bin Hanbal, um dos maiores sábios do Islã. Tinha um padeiro, que o sonho desse padeiro também era encontrar com o Imam Ahmad bin Hanbal. Era a única coisa que ele pedia para Deus sempre. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que Imam Ahmad bin Hanbal chegou para ele de forma humilhada. Que Imam Ahmad bin Hanbal chegou numa cidade uma vez e tem uma tradição, hoje em dia, assim, a gente não tem isso mais comum, mas tinha uma tradição muçulmana antigamente, quando você vai numa cidade, você tem direito a 3 dias, 3 noites na mesquita. Que as pessoas não tinham casa, as pessoas viajavam, não tinha hotel necessariamente, não, pessoas podem ficar lá. Só que Imam Ahmad bin Hanbal, ele foi para uma mesquita, para uma cidade. E o cuidador da mesquita, a pessoa que cuidava daquela mesquita, tinha sempre gente cuidada para limpar, sabe, para ajudar. Não queria deixar ele lá. Mandou Imam Ahmad bin Hanbal sair. Imam Ahmad bin Hanbal também não quis sair também. Mas é meu direito, vou ficar. Aí o cara, assim, o cuidador ficou tão insistente que ele pegou Imam Ahmad bin Hanbal pelos pés, puxou ele, eu coloquei ele fora da mesquita, na frente da mesquita. Aí daqui a pouco tem uma pessoa que sai de uma padaria e vem chamar Imam Ahmad bin Hanbal, não sabia que era ele. Convida ele para vir ficar na padaria dele. Se ele quiser, ele pode ficar na casa dele. Aí Imam Ahmad bin Hanbal observa e vê que esse cara, toda vez que ele vai fazer uma coisa, ele fazia um wird. Segundo os relatos, ele fazia istighfar, falava astaghfirullah. Segundo alguns outros relatos, ele falava bismillah. Mas o mais importante é que ele não deixava de se recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre mantinha na sua mente a necessidade para cada ação que ele vai fazer na sua vida, que aquela ação seja uma meditação para ele, seja um local onde ele vai ver um sinal de Allah subhanahu wa ta'ala, seja pela dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele ter a capacidade de cumprir aquela ação, seja a dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele ter o material para cumprir aquela ação, ele sempre ou fala bismillah ou fala astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal vê isso e observa e pergunta para ele, ele falou, você sempre faz isso? Eu falo, eu sempre faço isso. Aí Imam Hanbal fala, mas você está fazendo isso sempre em todas as suas ações da sua vida? Ele falou, sim. E o que isso te trouxe de benefício? Ele fala o seguinte, a benefício que isso me trouxe é que todas as coisas que eu pedi para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala realizou para mim. As duas são aceitas, tudo dua que você fez é aceita, mas que ela seja realizada precisa de outro nível. Às vezes você tem que estar purificado, não ter nada sobrando, você está no nível mais alto do paraíso, não tem mais nada para trocar para que o seu dua seja realizado. Tudo que ele pedia era realizado. Dua aceita é diferente do dua realizado. Realizado é realizado do jeito que você quer. Menos um dua. Imam Ahmad bin Hanbal perguntou para ele, qual dua? É que meu sonho era encontrar, ter um tempinho de conversa com Ahmad bin Hanbal, que é o maior sábio muçulmano da nossa época. Imam Ahmad bin Hanbal olha para ele, sorri e fala, realmente Deus atendeu seu dua e ainda humilhou esse Imam Ahmad bin Hanbal para você, porque eu sou Ahmad bin Hanbal. Então foi por causa de você que o cara me tirou da mesquita, me jogou no chão, me jogou na frente da mesquita, até me arrastou para jogar fora da mesquita por causa de seu dua. Saiba que seu dua foi atendido. Então, ele correu atrás de Allah subhanahu wa ta'ala, ele correu atrás do ilm de Allah subhanahu wa ta'ala, correu atrás do fato de se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, melhorou a relação dele com Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala melhorou a relação dele com a criatura, fazendo com que ele não seja dependente do dunya, mas sim, ele seja uma pessoa livre. Ele tira as amarras do dunya que mantém ele no nível mais baixo da fé, para elevar ele nos níveis mais altos da fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita que a gente possa seguir esses exemplos, que a gente chegue nos níveis mais altos da fé, que ela nos coloque entre os muttaqin, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o melhor nesse mundo e o melhor no além, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre de ser escravos do dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o ilm, que nos faça conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, e o ilm que nos faça alcançar a Jannat al-Firdaus. Ibadallah, inna Allah qad amara bi amrin وقد بدأ بنفسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. منفذر ما في